para que os outros que não acompanharam, eles possam acompanhar depois também. Tá? Então, bom dia a todos, pessoal. Hoje é uma reunião específica, né, fora do nosso conteúdo de estudos orientados, mas também que entra bastante, tem tudo a ver com a nossa escola do campo. Para quem não conhece, hoje nós temos a participação especial do agrônomo André. Ele é o agrônomo da Cressol, tá? A nossa parceira aqui da escola. E a Cressol é o seguinte, pessoal, ela cedeu o André aí uma vez por mês, para ele estar ajudando a nossa escola, ajudando vocês, alunos, com os projetos de vida, principalmente aqueles voltados ao agro, né? Mas também, se tiver outros projetos de vida que o André também possa ajudar, né, André? Os alunos fiquem à vontade de entrar em contato e estar conversando. Então, deixo agora aberto para o André se apresentar aí e conversar com os nossos alunos. André, com você. Lucas, obrigado aí, obrigado pela apresentação. Bom dia a todo mundo. É um prazer aqui poder participar e, de certa forma, poder colaborar e contribuir com esse projeto que é muito, muito interessante. A gente vê com muito bons olhos. E desde que a Cressol colocou o convite, eu sempre me disponibilizo e tenho certeza que a gente vai poder fazer um grande trabalho aí nesses 2 anos que a gente vai estar acompanhando junto. Então, só para confirmar aí, eu sou André Nicoluzzi, sou engenheiro agrônomo, já há mais de 7 anos trabalhando principalmente na área de hortifruti, né, que seriam ali as hortaliças folhosas, as olerícolas, tomate, pimentão, muita frutífera também, morango, a parte de citros. Então, dentro desse conteúdo, digamos assim, dessas informações, a gente quer tentar trazer para vocês, aí, alunos da escola, um conteúdo que vocês tenham interesse, né, nessa parte. Eu vou estar junto com a Cressol auxiliando desse processo aí durante 2 anos. São 4 horas mensais, não necessariamente, Lucas, isso necessite ser só uma vez por mês, né? Então, se a gente combinar encontros quinzenais de, sei lá, 2 horas o encontro, a gente pode criar esse conteúdo, mas a minha intenção hoje é até entender um pouco da demanda de vocês, do conhecimento de vocês dessas culturas, né, que eu, na verdade, trabalho mais. Vejo aí na região, uma região com um potencial incrível, já comentei, já conversei já com o Lucas separadamente sobre isso. Campo Alegre, São Bento, tem todas as características climáticas para a gente produzir com qualidade essas culturas, e tem um polo consumidor muito, muito forte, né, ao entorno aí. Então, Curitiba, Joinville, Jaraguá do Sul, próprio São Bento do Sul, municípios grandes, que certamente criando uma rede de produção, a gente conseguiria criar uma rede de comercialização que potencializasse na região aí a produção dessas culturas, que para quem não conhece muito de perto, são culturas que geralmente agregam mais valor à propriedade, principalmente quando a gente tem como limitante a área do terreno, né? Então, propriedades que não têm tanto terreno, tanto espaço, a gente consegue viabilizar economicamente em áreas menores. Então, para vocês terem uma ideia, a grande maioria das áreas que eu trabalho, que eu atendo como agrônomo na consultoria, são áreas pequenas, de 2, 3 hectares, dependendo da cultura, até menor, né? Hoje, no caso, uma produção de morango, uma área de 5.000 metros quadrados, que seria meio hectare, já é uma área com potencial produtivo incrível, né? Muito grande. Então, essas culturas têm esse potencial, digamos assim, de estar gerando valor em áreas menores e juntando com o potencial da região e acredito também com o interesse aí da turma de diferenciar um pouco a produção, de sair do que é o habitual aí na região, a gente consiga ir evoluindo nesse sentido, né, da produção e agregando mais renda à propriedade. A gente conseguindo evoluir nesse sentido, certamente a gente consegue agregar muito na questão da sucessão familiar, que eu acho que é um ponto interessante de a gente tocar aqui também, né, Lucas? Então, nesse sentido, eu estou aqui para dar suporte.
A minha ideia hoje seria entender um pouco mais dessa demanda que vocês têm, de interesse, de quais culturas que vocês acreditam que seja um potencial para cada propriedade, e a partir daí a gente ir criando conteúdos, eu ir passando para vocês e ficar sempre à disposição para tirar dúvidas, para a gente conseguir gerar um conteúdo que vocês consigam absorver bem e a gente consiga seguir em frente com os nossos projetos. Conversando com o Lucas semana passada, ele me passou a intenção de a gente fazer na própria escola uma produção de morango, né, em pequena escala, mas dá para a gente ter uma noção de trabalho, de dimensionamento do projeto. Eu super apoio. Sou produtor de morango também aí na região, então acredito que vale muito a pena a gente fazer esse experimento. É uma cultura extremamente adaptada à região, com um potencial muito grande. Trabalho aqui em Rancho Queimado, que hoje é considerada a capital de Santa Catarina, né, do morango, e vejo que muito mais do que aqui em Rancho Queimado, Campo Alegre tem um potencial de produção também. Então, é um potencial a ser explorado, uma fruta que, da mesma forma como eu vinha falando, agrega bastante valor numa pequena área. Tem sim um trabalho de manejo, de cuidado, né, técnica de cultivo e tal, mas essa é a função minha aí de passar para vocês nesse tempo aí que a gente vai ter de trabalhar junto, e não só para o morango, para as culturas que vocês veem que tem potencial na propriedade, a gente pode separar conteúdo, fazer aí mini cursos, alguma coisa nesse sentido, e trabalhando pontualmente cultura por cultura. Enfim, Lucas, acho que questão de apresentação seria isso. Eu fico à disposição de vocês aí para perguntas e também anotando aqui as demandas para a gente se preparando aí para as próximas aulas, digamos assim, para a gente preparar esses conteúdos específicos aí para vocês. Legal, legal, André. Eu acho, sim, interessante tudo que vem a somar para a escola, vale, né? E, alunos, vocês estão tendo uma oportunidade grandiosíssima de ter um engenheiro agrônomo do lado de vocês, né? Para vocês poderem estar perguntando as coisas, principalmente, né? Não estou dizendo assim, como eu falei para vocês, o projeto de vida de vocês não é que ele tem que ser 100% voltado à agricultura e tal, mas muitos, assim, que eu pesquisei, que me deram, assim, a maioria dos nossos projetos, eles são voltados às ciências agrárias, né? Então, eles vão estar somando bastante com o que o André veio falar para a gente, né? Principalmente, se vocês conversando, talvez conversando comigo, em estudos orientados, com o professor Tiago, no projeto de pesquisa, nós vamos estar fazendo esse levantamento e levando até o André essas necessidades, né, que nós vamos precisar aqui na escola. Nós já mostramos para o André o nosso espaço que nós temos aqui na escola, ele já teve algumas ideias, inclusive nós tivemos a ideia do morango, né, André, depois você vai dar uma faladinha sobre isso, que nós pensamos em fazer ali onde era a quadra de vôlei, né, de areia, que agora, infelizmente, nós não temos dinheiro para manter uma quadra de areia, né, nós sabemos que cada vez nós temos que repor areia, nós temos que mexer aquilo lá, dar um trabalho, então nós pensamos em fazer algo para agregar o valor já para a escola do campo, que é transformar aquilo ali em uma plantaçãozinha de morango. O que você acha, André, ali desse espaço que nós temos ali para o morango? Então, eu achei a ideia muito boa, até por a gente conseguir trabalhar a questão multidisciplinar, né, como a gente tinha conversado, Lucas. Então, além de a gente trazer esse ponto de interesse, que é a questão da produção, que eu acredito que alguns de vocês tenham essa intenção de trabalhar, talvez com morango também, a gente trabalha tecnicamente, questão de adubação, plantio, espaçamento, colheita, limpeza, enfim, todos os procedimentos da produção, a gente consegue agregar na questão disciplinar várias outras culturas, a questão de dimensionamento de espaço, volume, as outras disciplinas aí conseguem contribuir e a gente fazer um trabalho em conjunto. Falando especificamente do morango, eu até já falei para o Lucas isso, a gente pode também fazer, além da produção, organizar dia de campo. Eu tenho não só a minha produção ali na região, como alguns outros produtores que eu atendo, que eu presto consultoria, que também trabalham na região, e não só do morango, a gente pode
traçar aí, a gente tem agora essa limitação da questão da pandemia, né, que talvez nos prejudique um pouco essas saídas da escola, mas é um planejamento futuro que eu vejo que agrega muito, e também por até pouco tempo atrás eu ser aluno também, eu sei como é que é a nossa questão de adquirir conhecimento, né, de guardar as informações. Então, muitas vezes o conteúdo na sala de aula, ele não acaba prendendo 100%, né? A gente tem uma facilidade maior de guardar as informações quando a gente está vivenciando aquilo. Então, a gente poder trazer essa opção de trazer o morango para dentro da própria escola do campo aí e fomentar esse tipo de iniciativa, agrega muito na absorção de vocês aí da questão do conhecimento também. E a ideia do morango a gente, como eu tinha conversado com o Lucas semana passada, a gente tem a intenção de trazer inicialmente um cultivo de forma mais simples, que seria o cultivo diretamente no solo. Hoje, a forma mais comum, digamos assim, no nosso estado hoje é o cultivo em substrato. A gente traz o morango plantado em bancadas, suspenso, né? Por mais a intenção maior desse tipo de manejo é a facilidade de mão de obra, por não ter que trabalhar abaixado, e muito por questão de doença de solo, como a construção da estufa é algo que financeiramente é custoso, né? 1, 2, 3, 4, 5 anos de plantio muitas vezes agrega muita doença no solo e a gente teria que ficar trocando essas estufas de lugares com muita sequência. Então, o plantio suspenso, ele, na verdade, viabiliza que a gente fique utilizando a mesma área sem limitação de tempo, né? Se tiver algum problema, é só substituir o substrato. Mas como na escola do campo a gente está trabalhando num cultivo inicial, sem, digamos assim, muita experiência de cultivo, o plantio no solo, ele nos traz uma independência um pouco maior. A planta consegue se virar mais sozinha. Então, questão de adubação, no substrato seria todo dia, muitas vezes 3, 4 vezes ao dia. No solo a gente consegue reduzir esse manejo 1 vez ao dia, 3 vezes na semana, dependendo de como a gente está estruturando o solo. Então a ideia é a gente trazer esse modelo inicial e depois também fica a intenção de trazer o modelo futuro, né, que seria, vamos supor, uma evolução de produção, a gente sair do solo, que em questão de produtividade, geralmente produz até mais que no substrato, por planta, né? Mas a gente no substrato consegue adensar mais o cultivo, facilita a mão de obra, hoje é um sistema mais utilizado e eu vejo como o mais indicado também, só que exige um pouquinho mais de dedicação e com o tempo aí, pegando o jeito da produção, acho que a gente consegue agregar isso também aí na escola. Vai ser uma iniciativa muito bacana e junto com o plantio das mudas que a gente teve semana passada aí também, acho que tudo que a gente conseguir agregar na própria escola também como conteúdo vai trazer ainda mais motivação para o pessoal aí. Show de bola, André. Eu até tinha comentado com os alunos, né, e até com você, né, porque é uma coisa que eles podem até cultivar em casa, né, André? Não estou dizendo assim para eles serem hoje já os maiores produtores de morango, né? Sim. Mas se cada um tiver alguns pezinhos para entender como que funciona, né? Como que funciona esse ciclo e talvez colocar dentro deles assim para eles terem alguma coisa também para identificar um começo, um meio e, vamos dizer assim, um fim, né? Sim. Talvez o morango seria hoje o nosso projeto a curto prazo, que eles já pudessem ver esse resultado, né? Claro que nós tem outras vertentes, né, fora o projeto de vida deles, mas nós queremos trabalhar com esses projetos dentro da escola para que eles possam ver e, quem sabe, até aplicar em casa, né? E eu acho que o morango ia viabilizar muito isso. Eles poderiam ter uma bancadinha pequena, até mesmo suspensa, mas daí com o controle deles, né, André? Sim. E para eles poderem estar vendo, porque, que nem eu falei da ovinocultura, né? Você começa lá com 100 ovelhas, você vai perder quase todas, né? Para doença, para falta de comida. Mas se você começar com 2 e entender como que funciona aquele manejo, como que funciona elas, e devagarzinho aumentando, eu acho que seria a melhor prática para eles. Eu coloquei da ovelha, mas a gente coloca assim do morango, né?
Vamos começar com uma bancada pequena, ou que nem eu falei para você, a gente ocupando um pequeno espaço aqui da nossa terra, até para eles também aprenderem a manejar isso aí. E depois que eles pegarem a empolgação, quem sabe nós mudamos tudo para bancada aqui, né, André? É isso, eu acho que serve como um modelo, um exemplo para a gente fazer, né? Vamos fazer algo padrão e já fica mais ou menos um projeto pronto para ser implantado em qualquer propriedade. E o morango, muitas vezes, eu trabalhando nessas regiões que eu atendo aqui, a gente vê que o que realmente, muitas vezes, na verdade, qualifica a propriedade não é só uma produção. A gente ter a diversidade produtiva dentro de uma propriedade acaba agregando muito na questão comercial e na diversificação da renda mesmo, né? Então, porque muitas vezes acontece, tipo agora que a gente tinha conversado antes ali, que o pessoal ainda não estava entrando aqui na nossa conversa, o morango ele tem um ciclo de produção, ele produz sim o ano inteiro, mas vai ter épocas do ano ali que cai a produção, consequentemente baixa também naqueles meses a renda da propriedade. Mas mesmo assim é muito melhor essa questão da receita, né, tá vendendo todo mês, entrando o dinheiro quase que mensal ali, muito melhor que as culturas de safra, né, que a gente recebe 1, 2 vezes no ano. Mas no caso específico das hortaliças, elas existem uma sazonalidade. O que é isso? Elas têm épocas que produzem mais, épocas que produzem menos, condições climáticas que vão favorecer o plantio de cada cultura em específico. Então, o que o pessoal geralmente faz para tentar ter essa renda mais padrão durante o ano inteiro? Diversifica a produção. Então, além do morango, a gente agrega a produção de folhosas, que é algo que tem um ciclo rápido de cultura, a questão das cucurbitáceas, que é pepino, abobrinha, são culturas também de ciclo rápido, que a gente consegue fazer geração da colheita do ciclo da cultura de forma mais rápida. Então, acho que o morango, muitas vezes, ele é uma porta de entrada, tá, Lucas? Porque na questão comercial, o morango ele é muito convidativo. É um produto teoricamente fácil de se vender. E é a partir do momento que tu criou o mercado para o morango, por que não entrar com outras culturas também, né? Então, da mesma forma que acontece isso com muitos produtores que eu trabalho, a gente pode fazer essa dinâmica também com o pessoal. A gente inicia com morango, a base de todo o trabalho, ela é muito parecida. Então, a gente tendo o domínio do cultivo do morango, que é um cultivo bem técnico, a gente já tem a base do trabalho de quase todas as culturas que a gente trabalha com fertirrigação, que trabalha com estufa e tal, e são culturas que a gente vai conseguir, aos poucos, ir passando para o pessoal também essa dinâmica de produção. Porque vejo que certamente tem gente interessada no morango, mas às vezes eu prefiro trabalhar com uma cultura um pouco mais rústica, com algo que não seja tão dependente de mão de obra. A gente tem várias opções, né? E a região, como eu disse aí, realmente tem um potencial muito grande para todas as culturas. Até um exemplo que eu tinha passado para o Lucas na semana passada, até para o pessoal da Cressol que estava junto, eu conheci aí há uns 3 anos atrás, eu já tinha conhecido antes, mas não focado na questão produtiva, a cidade de Caxias do Sul, lá no Rio Grande do Sul. É uma cidade grande até, né, de certa forma grande, deve ter seus 150 mil habitantes, mas é uma cidade, em questão de altitude, muito próxima à altitude que a gente tem aí em Campo Alegre, e também perto de regiões consumidoras, tipo Porto Alegre, né? E eles são uma potência em produção. Então, os maiores produtores que eu conheci são de lá. Para vocês terem um exemplo, o Rancho Queimado inteiro deve ter na faixa de 3 milhões de plantas de morango. Eu conheci um produtor em Caxias do Sul que tem 1 milhão de plantas. Um produtor. Então, é uma potência em questão de produção e eles têm comercialização, tem a rede de comercialização criada, eles têm não só o morango, tomate, pimentão. Eu conheci um produtor que planta 600 mil pés de tomate, são 60 hectares de tomate. O que a gente está acostumado hoje na região de plantar soja e milho, o pessoal faz de tomate. E a questão de geração de receita de uma lavoura de tomate é infinitas vezes maior do que uma lavoura de soja ou de milho. Lógico que o custo também é muito mais alto e o risco também é mais alto. Mas, enfim, existe na região um potencial para isso. É isso que eu quero botar esse doce, digamos assim, na cabeça de vocês, porque a região tem um potencial muito grande que não é explorado.
Eles trabalham lá em Caxias do Sul com a comercialização para Porto Alegre, que é uma cidade grande também. A gente tem um leque de cidades grandes ao redor aí que bobear é maior que lá ainda, né? E não tem esse polo produtivo potencializado. Então, muitas vezes o que abastece a nossa região é o CEAGESP, é o CEASA lá de São Paulo. Que o pessoal vai lá para São Paulo para trazer mercadoria aqui para Joinville, para Curitiba, enfim. E a gente podia ter esse polo produtivo na nossa região, gerando receita, gerando riqueza na nossa região. É um potencial que a gente tem que explorar. E eu vejo dessa forma, a gente pode ir iniciando com morango, e eu vou ficar sempre à disposição de vocês para qualquer desafio, porque tem certamente algumas culturas que vocês têm interesse de empreender, digamos assim, de trabalhar futuramente. Eu não tenho conhecimento pleno, mas isso a gente conhece colegas que trabalham também, que conhecem a cultura em questão. Então, a minha disponibilidade aí para vocês é isso, poder que eu consiga construir aí um projeto para a propriedade de vocês, se vocês tiverem interesse de trabalhar na questão do agro aí, eu vejo com excelentes olhos na região, com certeza. Só esperar um pouquinho aqui, André, deixa eu só... Pessoal, participem aí. Se quiser perguntar alguma coisa já, falar um pouco da propriedade. Então, André, bem interessante, né? Como eu disse, eu já agradeço aí a tua participação, a participação dos alunos hoje, que estão em massa aí assistindo, e dizer assim o seguinte, André, nós colocamos, né, à disposição esse projeto do Morango, inicialmente aqui dentro da escola. Eu acho que vai ser bem interessante, porque vai ser bem multidisciplinar, como eu falei para vocês, todas as disciplinas vão poder agregar valor, e, como eu tinha te falado, quem sabe uma futura feirinha aqui dentro da escola, né, com produtos da escola ou produtos dos nossos alunos. Show. Porque nós sabemos que tem vários projetos, assim, envolvendo esse sistema, né? Eu não digo assim, os projetos de vida, eles são voltados, a maioria são voltados para o agro, mas tem alguns projetos de vida que são voltados também para a sociedade, assim. Por que não juntar tudo isso, né, numa feirinha aqui e demonstrar para a nossa comunidade o trabalho que eles vão estar desenvolvendo? Então, talvez nós começaríamos com esse projeto do morango, e depois, como você disse, o morango seria a base para outras culturas aqui dentro da escola. Alguém tem alguma pergunta aí para fazer para o André? O pessoal está meio envergonhado, né, André? Ou entenderam tudo, né? Ou entenderam tudo que você falou, então beleza. Tá. Então é o seguinte, pessoal, se caso vocês tiverem alguma dúvida e precisar, né, Maria Liz levantou a mão? Fala, Maria. Desculpa, eu só queria ver se estava funcionando. Ah, bom, tá beleza. Laura, você? Assim, ó, o agrônomo, ele é voltado só para as hortaliças ou ele também é voltado para os animais, assim? A função, a profissão agronomia, até no curso de agronomia, a gente passa por várias disciplinas, inclusive as pecuárias. Eu tive na grade curricular várias disciplinas da zootecnia, né? Então, tem alguns colegas de profissão também trabalhando mais forte na parte pecuária. Hoje existe, já consolidado também, o curso de zootecnia, que seria um curso dirigido especificamente para a área pecuária, né? Não relacionado à questão agrícola. Mas dentro da agronomia, a gente trabalha também com a parte pecuária. Não é uma área, digamos assim, que eu tenho um conhecimento grande, né? Porque eu não me especializei, só por isso. Mas é, sim, estudado na agronomia. Se for interesse em fazer agronomia para trabalhar com pecuária, eu recomendo que é válido, sim. Aí fica clara a diferenciação, né? Como agronomia ou como zootecnista, a gente trabalha a parte produtiva.
Então, a gente vai trabalhar a questão de genética, questão de reprodução, alimentação, produção animal, né? A veterinária já é a questão da sanidade do animal. Trabalham também em produção, mas a questão de ser mais específico na parte da veterinária seria a questão de saúde mesmo, né? Sanidade animal. Só lembrando, né, André, eu acho que os alunos ainda não distinguiram. Pecuária, pessoal, é lidar com animais, né? Dá para dar uma explicadinha nessa parte, André, só para eles saberem? Claro. Sim, dentro da agronomia, a gente tem, se a gente for separar em duas áreas, é isso. A gente tem a área agrícola, que trabalha com, para a gente falar um termo bem genérico, com planta, né? A gente vai trabalhar com todos os cultivos, grãos, folhosas, hortifruti, olerícolas, todas as produções da parte agrícola, e aí dentro da parte agrícola tem a pecuária também, que cuida da parte animal, produção bovino, suíno. Eu já trabalhei até com produção de marisco aqui na região litoral. Existe um leque muito grande. Então, dentro da pecuária vai ter os suínos, ovinos, que é bem comentado pelo Lucas aqui, a parte das aves, piscicultura, que é uma área também muito crescente na nossa região. Acho que até um ponto que vale a pena a gente trazer para vocês também, experiências de piscicultura, tem aumentado muito na nossa região. E, basicamente, para dar um exemplo, explicando rapidamente para vocês a diferenciação, é isso. Tem a parte agrícola que trabalha com a questão das plantas e a parte pecuária que trabalha com a produção de animais, né? A gente não tem capacidade técnica, digamos assim, para trabalhar sanidade, saúde dos animais. A gente tem capacidade para trabalhar a questão produtiva, né? Manejo produtivo. Quanto tempo você já está em técnico agrônomo? Eu sou formado há 7 anos. Então, são 5 anos. Meu pai é técnico agrícola. Teu pai é técnico agrícola? Legal. Formou onde? Acho que lá em Rio Negrinho, Rio Negro. Show de bola. Eu depois que me formei como engenheiro agrônomo, eu me arrependo bastante de não ter feito técnico agrícola, tá? Porque na faculdade de agronomia, a gente tem uma quantidade de informações técnicas muito grande. Fica 5 anos lá estudando. Mas na escola técnica a gente acaba tendo muita prática, né? De manejo, de vivência de rural e de roça, que depois trabalhando eu tive que aprender na marra, digamos assim. Então, se vocês têm interesse em fazer agronomia e tem essa possibilidade ainda de fazer o técnico, eu acho muito válido, tá? Acho que vai agregar bastante para vocês, até na questão de conhecimento e até depois, dentro da própria agronomia, facilita no entendimento de algumas informações dentro da faculdade. Acho que vale a pena. Meu pai disse que é legal fazer técnico agrícola, assim, um curso. Eu tenho bastante amigos que estudaram comigo na faculdade com o técnico agrícola e falam a mesma coisa. Só falam bem aí do técnico. Em Rio Negrinho, acho que eu não tenho nenhum colega, mas ali em Araquari eu sei que tem. Em Rio do Sul, se eu não me engano, tem também. Tenho bastante amigos que fizeram também e falam a mesma coisa que teu pai fala aí. Vale bastante a pena. Pessoal, eu vou ter que ir encerrando a nossa reunião. Agora nós vamos partir para outra, tá bom? Como eu disse, mais uma vez, muito obrigado, André. Obrigado aos alunos por estarem participando. Se vocês quiserem abrir a câmera de vocês aí para a gente tirar uma fotinho, fique à vontade, beleza? Quem quiser tirar uma fotinha, senão eu vou tirar um print assim mesmo. Beleza? Eu nem vou ativar minha câmera, porque você já sabe o porquê. Diana. Não penteou o cabelo, né, Diana? Então, vamos lá. Faça o André, então, pelo menos, né, André? Vamos lá, então. Preparado aí para um print? Nós dois. Aí, o Wesley puxou aí. Aí, vamos lá, então. Espera um pouco. Dá uma bolachinha, Cintia. Não, obrigado. Depois manda para mim o print aí também. Professor, eu tô parecendo um periquito, então não vou abrir a câmera.
Eu vou tirar essa vergonha dele, vocês vão ver. Aí, ó. Vamos lá. Pronto, Maria, aqui eu tenho que partir para outra aí. 1, 2, 3 e foi. Daqui uns 3 meses nós vamos diferentes para fazer isso. Ficar um pouco para aparecer meu fundo, né, de cavalo aqui. Aí. Eu ia abrir a câmera quando deu tempo. Tá? Então, beleza. André, muito obrigado. Imagina, Lucas, eu que agradeço. Obrigado aos alunos. E vamos conversando aí, pessoal. Lembrando que sexta-feira começa a nossa manhã de aulas, as nossas aulas todas juntas, tá bom? Então, vai ter aulas vai começar às 8h15 com a agricultura familiar e vai até às 10h30, mais ou menos, tanto com o professor Tiago quanto comigo, tá bom? Então, se preparem, avisem os amiguinhos e até. André, muito obrigado. Obrigado, Lucas. Obrigado, pessoal. Fico à disposição de vocês. Se vocês tiverem algum questionamento depois para mandar, mandem para o professor aí, para o Lucas, depois ele me repassa. A gente vai ter 2 anos para trabalhar junto aí, para a gente construir um negócio bacana. Forte abraço para todos e boa semana. Obrigado, Lucas. Obrigadão. Valeu, um abraço, tudo de bom.